Olá, está começando mais um programa Momento Jurídico. Hoje viemos até a sede da OAB Cubo para acompanhar o lançamento de um livro. O livro se chama Liberdade de Pensamento, Imprensa e Democracia. E o autor está aqui ao meu lado, o Dr. Hélio Faraco de Azevedo, acompanhado da sua esposa Nara Jobim de Azevedo. E ele vai contar para a gente qual é o tema, então, o objetivo desse livro, que fala sobre liberdade de imprensa e importância para a democracia, doutor? Eu acho que a liberdade de imprensa é fundamental. Governo que não respeita a liberdade de imprensa é governo que não dura. Vai para as cucuias, ligeiro. Para mim é o aspecto fundamental dos direitos que a Constituição assegura, é a liberdade de pensamento, que se exterioriza com a imprensa, falada, escrita, televisionada. Só para apresentar melhor, o Dr. Hélio, ele é advogado, é sócio fundador da Faraco de Azevedo Advogados, além de decano no IARGS, e tem 72 anos de experiência na advocacia. Então, o que ele falou aqui é reflexo, claro, de toda a experiência de uma vida de trabalho como advogado, de conhecedor das leis, da Constituição, e um trabalho, claro, acompanhado de perto pela esposa, a Nara, e gostaria que você aproveitasse para deixar aí o seu depoimento sobre esse empenho todo dele, né, ao longo desses anos, e as características que fizeram dele uma pessoa muito bem-sucedida. Realmente a persistência. Em tudo que ele faz, ele vai até o fim e está sempre achando alguma coisa nova para fazer. Eu acho que isso que mantém ele com essa saúde, com essa boa apresentação. 69 anos de casamento? 79. 79? Não, 69. 69 vou fazer. 5 filhos, muitos netos, até bisnetos. Bisnetos, 10 bisnetos e 2 bisnetos. E são todos novos, quer dizer que eles vão aumentando a família, né? Com certeza. Parabéns pela família. Interessante seu depoimento falando sobre o que sempre dá motivação, né, os novos projetos de vida, no caso do Dr. Hélio. Queria aprofundar um pouquinho mais o tema, né, do livro, porque porque além da questão da liberdade de imprensa, a importância, né, a contribuição dela para a democracia, o senhor fala muito sobre direitos individuais. Por quê? Direitos individuais são a proteção do cidadão. Os direitos individuais estão na Constituição para efeito de garantir a sua liberdade e a minha. Isso é fundamental. Todos os direitos individuais têm esse destino. E é a expressão da liberdade também. Vamos ver, por exemplo, habeas corpus. Habeas corpus protege o cidadão contra os desmandos da autoridade que tem poder. Prova ilícita, não é possível trabalhar com prova ilícita. Tem que excluir do processo a prova que é ilícita. Mas sempre arranjam alguma forma de fazer o que o Uruguai chama de echa la ley, echa la trampa. O que fazem, juntam a prova, é examinar a prova e rejeitar, mas fica o vestígio. E influi na concepção que o magistrado tem no litígio. O que mais tem aqui para nós olharmos? Direitos individuais. Agora vamos aproveitar para mostrar um pouquinho do livro, então. E o livro também destaca a importância da Constituição. O senhor que já viveu mais de uma carta magna, né? Como avalia a Constituição Cidadã de 88? Eu chamo de Constituição dadivosa. Deu tudo e não pede nada de volta. E aí? E aí eu acho que sobre esse aspecto é um fiasco. Mas a verdade é que ela consagrou direitos e pediu devolução desses direitos. A Constituição
serve fundamentalmente para regrar as relações entre os cidadãos, para poderem viver em paz. E serve também para regrar as atividades do Estado. Fundamentalmente é isso. E o senhor gostaria de compartilhar um trecho desse livro, algo que queira ler para a gente aqui, aproveitando a audiência do programa Momento Jurídico? Eu digo isso. A Constituição, pois, tem como objeto a regulação e organização administrativa do Estado, dando especial relevo e proteção à cidadania, exigindo daqueles que exercem o poder em seu nome e a sua representação. Mas essa proteção exigiu capítulos especiais, denominados direitos individuais. Aí se encontram os direitos sobre os quais versa a expulsão, a questão da admissão obrigatória. O que eu quis dizer é o seguinte, que não é favor nenhum a inclusão desses direitos, porque eles seriam arrancados, exigidos e o governo teria que dar. Agora a Constituição de 88 foi muito liberal, não teve essa preocupação. A preocupação grande do Constituinte foi assegurar os direitos deles e deles. Essa que é a verdade, não é? Tá aí um pouco da análise, né, da avaliação prós e contras da Constituição de 88, vindo de alguém aí que tem 72 anos de carreira. E, Nara, é uma bela maneira de comemorar os 95 anos que ele completa no mês de outubro. Em outubro passa para 75, 95. Legal. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí. Nosso, o prazer foi nosso em sermos entrevistados. Sucesso com os novos projetos e gostaria de deixar um convite final para que todo mundo prestigie o seu livro. Tudo bem, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela paciência em me ouvir. Foi um prazer. Obrigada. A presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, também veio aqui prestigiar o colega, que é o decano do IARGS. Queria entender melhor, que a senhora contasse para a gente o que significa para o Instituto o lançamento desse livro sobre liberdade de pensamento, imprensa e democracia. Bom, primeiro eu saúdo a todos e dizer que nós estamos muito felizes por participar do lançamento do nosso sócio decano. O doutor Hélio é sócio do Instituto dos Advogados há mais de 70 anos e ele está lançando esse livro tão importante. E o que é principal é que o doutor Hélio, ele já vai fazer, sexta-feira, ele vai fazer 95 anos. E para a alegria de todos, ele está lúcido, inteligente, cheio de vida e contribuindo, porque está lançando um livro importantíssimo. Aliás, não é o primeiro, é um dos livros dele, eu tive a honra de prefaciar. Mas este livro, ele fala sobre temas importantes, inclusive sobre a liberdade de imprensa. Todos os capítulos deste livro são importantes. Então, nós, do Instituto dos Advogados, nós estamos, junto com o escritório do Dr. Hélio, promovendo o lançamento, esperando que o ano que vem, ele diz que o ano que vem, ele vai possivelmente lançar um novo livro. É o que a gente gostaria de chegar nesta idade com toda esta inteligência, saúde, firmeza e contribuindo para melhorar, melhorar o direito e a vida da sociedade. Então, parabéns ao doutor Hélio, eu já felicitei a esposa dele, a Nara. Eles são casados há 69 anos, aos filhos do doutor Hélio e aos netos que estão presentes e a todos os amigos, porque muitos amigos vieram dar um grande abraço no doutor Hélio, porque ele merece. 72 anos já de sócio, então ele há muito tempo que ele contribui para o Instituto dos Advogados e agora é o sócio mais antigo que nós temos. Dr. Davi Medina, que é promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também veio prestigiar o lançamento deste livro, que tem em mãos, inclusive. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância de se debater esse tema, a contribuição do Dr. Hélio com essa obra. Muito honrado em estar aqui, participando de mais esta contribuição, né? Sendo testemunha
de mais esta contribuição do Dr. Hélio Faraco, o pensamento jurídico do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ele que sempre trouxe grandes temas, na verdade, para o nosso meio jurídico. E hoje, lançando essa obra que é fundamental para os tempos de hoje, os tempos que estamos vivendo, né, que é liberdade de pensamento, imprensa e democracia. Nunca foi tão atual falarmos sobre isso, lermos sobre isso, difundirmos essas ideias, e eu estou ansioso para começar já a leitura, que certamente será mais uma de suas grandes obras, mais uma das grandes obras do Dr. Hélio Faraco. Que também é um grande exemplo de vitalidade, né? Um grande exemplo, né, que a gente possa seguir esse exemplo, inclusive, né, 95 anos, com essa lucidez de pensamento, com essa enorme contribuição para as gerações mais novas, que a gente possa sempre se inspirar em pessoas como ele. Obrigada pela entrevista e boa sessão de autógrafos. Eu que agradeço. Um abraço. Dr. Francisco José Mesch, que é desembargador do Tribunal de Justiça, além de ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, veio prestigiar o lançamento desse livro que ele tem em mãos, do colega Dr. Hélio. Gostaria que você comentasse um pouquinho da importância dessa obra, a contribuição do Dr. Hélio também, com seus 72 anos de advocacia. Alegria muito grande estar aqui, nessa sede maravilhosa do Cubo, da nossa seccional da OAB, numa tarde e noite maravilhosa, emocionante. Estão aqui algumas das obras do grande, do sempre advogado Hélio Faraco de Azevedo, o defensor de todas as prerrogativas da advocacia, sempre lutando por questões importantíssimas. Eu me lembro, no tempo que estive na OAB, ele participava da nossa Comissão de Direito Tributário, sempre preocupado com a reforma tributária, com a mais ampla defesa do contribuinte, seja na parte administrativa, seja na parte judicial. E ele vem se mostrando juntamente com seus filhos, que ele ilumina, orienta e estimula, trazendo, vejam, no limiar dos 95 anos, obras imperdíveis, como essa, que trata da liberdade de pensamento, que trata da imprensa e da democracia. Tudo a ver com os desafios do nosso dia a dia, com os desafios nossos locais, com os desafios da América do Sul, ontem com as eleições na Argentina, com os desafios internacionais, em que muito que tem aqui não está sendo cumprido, tempos de terror, tempos de agressão a direitos fundamentais, que ele trata muito bem aqui. Então, quero dizer que o momento jurídico está, juntamente com você, juntamente com o doutor Rogério, em todos os momentos importantes do nosso Estado e do nosso país. E não podia deixar de estar aqui, prestigiando o doutor Hélio, a sua esposa, os seus filhos, o Instituto dos Advogados, a OAB e a todo o sistema da administração da justiça, onde eu me incluo com muita alegria. Muito obrigado, parabéns ao momento jurídico, parabéns ao seu trabalho e parabéns ao doutor Rogério. A gente que agradece e até a próxima. Muito obrigado. Dr. Gelson de Azevedo, que é membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, colega aí do Dr. Hélio, veio participar desse lançamento também, até porque vocês são amigos de longa data, inclusive o senhor fez o prefácio de outro livro dele. Exatamente. Qual foi? Tive a honra de prefaciar o livro Tempus Fugit, ou seja, o tempo passa muito rapidamente, né? E sempre tive na minha carreira, porque eu fui juiz do trabalho durante 39 anos. Me aposentei como juiz e hoje estou advogando. Mas sempre tive como um modelo de advocacia, eu na qualidade de juiz, e agora como advogado, sempre tive o Dr. Hélio como um modelo de profissional, especialmente da advocacia. Então, fui honrado com o convite para prefaciar uma obra dele, o que não foi difícil, né? Tantas são as qualidades que o doutor André, filho dele, destacou, e eu endossaria, e claro, pela modéstia ele não foi tão longe, eu acresceria outras tantas, né? Fui honrado,
e, de certa forma, prestigiado com isso, rendo e continuarei rendendo minhas homenagens ao Dr. Hélio. Por que ele lhe inspira, né, no trabalho profissional? Pela retidão profissional que ele sempre teve no exercício da profissão, ele como advogado, eu como magistrado, e depois em vários encontros, em palestras, em conversas, que ele continuou demonstrando continuou demonstrando como advogado. E eu também agora como advogado. Mais uma obra lançada, então. Fica o convite para todo mundo conferir. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o filho do Dr. Hélio, claro, não faltou a esse lançamento do seu novo livro. É o Dr. André Jobim de Azevedo, também advogado, além de professor de Direito na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Primeiro gostaria de lhe perguntar sobre essa obra, né? A importância de se debater a questão da liberdade de pensamento, democracia, imprensa. Olha, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de dizer que é impressionante. Ver meu pai dos altos dos seus 95 anos, que completa em 2 dias, tratando de temas tão atuais, tão importantes para o nosso país, isso para mim é um motivo de alegria e de orgulho. Ele tem firmes convicções, acompanha o seu tempo com uma clareza e uma lucidez poucas vezes eu vi. Então isso para mim já é o motivo da maior alegria. Vitalidade e atualidade, né? Acompanhando as novidades das... Impressionante. Um homem que veio do Alegrete, portanto, preso a raízes mais do que tradicionais, capaz de conseguir escrever e refletir sobre o seu tempo como um jovem. No seu discurso, o senhor falou que se inspira muito nele, né? Por que ele é um grande exemplo? Olha, faz 42 anos que eu estou no escritório, sou professor há 33, mas esses 42 ao seu lado, não diretamente com ele, sempre trabalhando, mas fonte de ver comigo um advogado vigoroso, um advogado combatente, um advogado capaz de enfrentar quaisquer desafios do direito na sua profissão. Ouvi e cresci profissionalmente ouvindo que eu posso não conhecer um assunto, mas uma semana depois eu tenho a obrigação de fazê-lo. Um homem capaz de devorar livros, né, no sentido de buscar aí todas as razões adequadas para suas posições. E o fez a vida inteira com maestria, seriedade, com competência. É um advogado de mão cheia e ser filho dele, para mim, isso é um orgulho. Parabéns, parabéns pela família toda. Muito obrigada pela entrevista e fica o convite então para que todo mundo possa conhecer essa nova obra, né? Por favor, muito obrigado. É mais um livro, quem tiver interesse nos procure. Eu adoro passar os livros do meu pai. Muito obrigado. Agora a gente conversa com o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que é membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e também autor do prefácio desse livro. Foi uma honra para mim ser o autor do prefácio. O Hélio me pediu e eu, com muita satisfação, fiz o prefácio. O que você diz nesse prefácio? Que o Hélio defende fundamentalmente a democracia e que houve pessoas até que disseram que a democracia é relativa. E eu sustento que a democracia é um conceito absoluto, que não pode ter inimigos, que deve ser prestigiada e que é irreparável. O programa Momento Jurídico faz agora um rápido intervalo. Lembrando que temos o oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Fique com a gente, já voltamos.